Bom, hoje nós estamos iniciando uma série de 3 mensagens sobre o fim dos tempos. São mensagens muito fortes, que têm a ver com o que vai acontecer daqui por diante. É interessante que, nesses últimos tempos, as pessoas estão demonstrando um interesse muito maior por esse tipo de assunto, porque a gente está vivendo realmente a proximidade dos eventos apocalípticos. E talvez pela pandemia também, pelos outros sinais que nós temos percebido, as pessoas estão demonstrando maior interesse por essas revelações proféticas que têm a ver com o fim dos tempos. E, logicamente, não é para assustar ninguém, é para preparar a igreja para viver esses eventos que são inevitáveis, quer a gente queira, quer não, vão acontecer, aliás, já estão acontecendo. E a gente precisa encarar esses eventos não com medo, não assustados, temerosos, mas confiantes no Senhor e sabendo que para este tempo Deus nos preparou. Amém? Eu gostaria também de dizer o seguinte: hoje, por causa da internet, a gente recebe muitas informações. Há algum tempo atrás eu comecei a fazer um estudo de como seria o fim do mundo. E chegou num determinado momento, eu estava ministrando aquilo que eu aprendi quando me preparei para ser um pastor nos seminários. Aquilo que eu lia na época, aquilo que eu estudava, fazia provas e tudo mais. E aí eu percebi, no andamento da explanação, da minha mensagem sobre o fim do mundo, que havia surgido diversos outros entendimentos acerca dos eventos apocalípticos. E eu me incomodei com aquilo. Eu disse, não, antes de concluir, antes de dar seguimento, eu tenho que entender o que estão falando. Porque, quem sabe, alguém teve algum discernimento, ou Deus tem revelado alguma coisa nova. Eu sou muito aberto ao novo. Tenho uma preocupação muito grande em não ferir a palavra de Deus, porque ela tem que ser, não pode tirar nem acrescentar nada. Porém, eu tenho que ficar sempre muito ligado para entender o que é que estão falando a respeito disso ou daquilo e buscar a fundamentação teológica, bíblica do que estão falando. Por exemplo, a gente vai perceber que existem pregadores, teólogos, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Existe uma outra linha de teólogos, de estudiosos da palavra, que ensina que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. Então, nós temos aí diferentes interpretações bíblicas acerca do que vai acontecer daqui para frente. Eu estou dizendo isso porque você pode se deparar, por exemplo, com um pastor pregando na internet e você dizer assim, mas está diferente do que o bispo nos ensinou. Mas espera aí, não foi isso aqui que o bispo disse. Então, nós temos que entender que as profecias exigem muito de nós uma interpretação espiritual, porque não é como 2 e 2 são 4, É preciso você discernir essas revelações proféticas espiritualmente. Então existem aquelas revelações que são mais aceitas pelos grandes teólogos. E embora você muitas vezes possa ouvir então um ensinamento diferente, é importante que você entenda que existem linhas de pensamento diferentes. Não é que esse esteja errado, esse esteja certo. Por exemplo, no início, quando a gente começou a pregar lá, muito tempo atrás,
a gente ainda estava fazendo seminário, estudando e se preparando e tudo mais, havia uma dúvida muito grande entre a visão arminiana e a visão calvinista. Na época surgiram muitas igrejas com a visão de João Calvino, e por causa dessas igrejas estarem na mídia, aparecerem na televisão, surgiram muitas dúvidas, então só se falava disso. Qual era a diferença? A diferença era que, na visão de Calvino, ninguém é salvo por tomar a decisão por si só. Todo mundo que é salvo porque Deus o chamou para a salvação. Existem os eleitos, aqueles que Deus escolheu para serem salvos. E a visão de Armínio não, era diferente. A iniciativa da salvação depende de cada um de nós. Eu preciso tomar a decisão por Cristo para ser salvo. Então havia essas duas interpretações distintas. E por incrível que pareça, ambas as interpretações se fundamentavam nitidamente, de forma clara, nas Escrituras. Então era uma brigaiada danada, porque você ia para o rádio, para a televisão, hoje todo mundo vai para a internet, naquela época era rádio, televisão. E havia uma discussão ferrenha em torno disso. Afinal, de quem é a responsabilidade da aceitação do Evangelho? Eu aceito o Evangelho porque eu quero aceitar, ou eu aceito o Evangelho porque Deus me chamou para aceitar o Evangelho? De quem é a iniciativa, a responsabilidade da iniciativa, né? E essa era uma discussão ferrenha, e até hoje se discute isso. Você pega a literatura e você vê que existem linhas de pensamentos totalmente distintas, interpretações diferentes da palavra de Deus. Imagina com relação à questão profética, imagina com relação ao fim do mundo. Então hoje, quando você tem acesso a muita informação, você pode, não que você não deva receber essas informações, mas você tem que saber sempre quem são os teus profetas. Essa é a orientação que eu dou para as pessoas que me perguntam, mas como é que fica, o bispo? Eu acho que é muito importante você entender quem são os teus profetas. Quem profetiza para você? Quem Deus colocou como profeta para orientar a sua caminhada cristã, a sua jornada cristã? Porque senão você enlouquece. Hoje existe uma linha dentro da igreja evangélica de pessoas que estão abolindo uma série de coisas importantes da igreja, como por exemplo, dízimos, reunião nos templos, congregar, né, na igreja, diz que não precisa mais dar dízimo, não precisa mais ter pastor, né? Quer dizer, é uma linha de pensamento, é algo que vai sendo criado dentro da igreja. Hoje já existem igrejas inclusivas, né? São igrejas que aceitam a homossexualidade. Tem pastores hoje, pastores que pregam que são casados com pessoas do mesmo sexo. Então, você precisa ter muito firme na sua mente qual é o caminho que você quer seguir. Além de tomar a decisão por Cristo, você precisa identificar quem são os teus verdadeiros profetas. Quem é que abre a palavra e Deus deu a essas pessoas a autoridade ministerial, espiritual, para orientá-los. Então você pode ouvir o contraditório, você pode ouvir outras versões, eu, por exemplo, eu tenho amigos meus que são pós-tribulacionistas, ou seja, eles acreditam, defendem a ideia de que a igreja vai estar aqui durante a tribulação. Eu não consigo conceber essa ideia. Eu programei para explicar para vocês no próximo domingo por que eu entendo que nós devemos ser
pré-tribulacionistas. Eu não creio que a igreja estará aqui na grande tribulação. E vou mostrar isso na Bíblia, na palavra, tá? Isso está marcado para a gente falar a semana que vem. Hoje nós vamos apresentar uma sequência de fatos, de acontecimentos que estão para ocorrer, acredito que já estejam ocorrendo. E aí depois nós vamos pegar trecho por trecho, acontecimento por acontecimento, e vamos estudar cada uma dessas fases e cada um desses eventos. Eu procurei simplificar o máximo para ficar assim, simples para as pessoas captarem, entenderem, tá? E depois, lá no final, aí nós vamos abrir espaço para as perguntas, para a gente responder as perguntas. Mas a gente, nessas 3 mensagens, vai abordar toda a sequência dos eventos, inclusive algumas coisas que pouco se falam, como Batalha de Armagedon, e outras coisas mais. Grande tribulação, o acordo de paz que vai ser feito com as religiões monoteístas, a reconstrução do templo em Jerusalém. A gente já vai começar, inclusive, a falar sobre isso hoje. Vai ser interessante. Essas 3 mensagens serão bem interessantes. Eu preciso aqui de 7 pessoas que não se importam de ficar em pé um pouquinho. 7 pessoas. Por favor, essas 7 pessoas vão me ajudar? O primeiro lá na frente, lá, por favor, tá? O segundo depois dele, está na ordem aqui, tá? Já tem 7? Não. Mais um, né? Depois dele. Depois. Aí, depois. Isso. Tá, agora vamos arrumar a casa para a gente poder trabalhar, tá? Chega um pouquinho para cá, por favor. Isso. Tá, você fica perto dele. Isso. Tá? Isso. Aqui você fica aqui mesmo. Você fica perto dela mesmo. Aí depois você fica mais para cá e você aqui encostado nela. Isso. Vocês se importam de chegar um pouquinho mais para cá, mas aí vai todo mundo preservando esses 2 espaços aqui que eu dei. Isso. Tá bom, assim, tá ok. Tá. Então aqui nós temos a sequência dos eventos que acontecerão até que tudo se consume, até que toda palavra profética se cumpra, tá? O primeiro evento é o princípio de dores. Depois é o arrebatamento, tá? Muitas coisas acontecerão aqui, a gente vai começar a falar desse intervalo hoje. E aí no arrebatamento começa a grande tribulação, aí vai acontecer também uma série de coisas. Chega mais para lá, por favor. Isso, abre mais um pouquinho, vocês também, por favor. Porque eu quero dar ênfase que aqui tem um espaço, né? Aí, nesse período de grande tribulação, tá? Que começa com arrebatamento, tá? E vai até a segunda vinda de Jesus, vão acontecer eventos aqui no meio que a gente vai estudar também, tá? Na segunda vinda de Jesus, Jesus vem para inaugurar um milênio, que é um período de 1000 anos, a gente vai falar sobre eles também. Chega um pouco mais para cá, isso, mais. Bom, então eu queria que vocês memorizassem, guardassem essa sequência, tá? Se alguém quiser anotar, você pode anotar. Vamos rever aqui. A primeira coisa que vai acontecer é o princípio das dores. A gente vai ver que nós já estamos vivendo esse período, o princípio das dores. A gente vai para a Bíblia já para a gente ver isso. Depois vai acontecer o arrebatamento, que pelo andar da carruagem, quer dizer, pelos sinais, pelos acontecimentos que a gente já pode perceber no princípio de dores, está bem próximo de acontecer, o arrebatamento, tá? Aqui, a partir do arrebatamento, nós vamos iniciar um período de grande tribulação. Aqui vai aparecer o anticristo, ele vai se revelar,
esse anticristo vai fazer um acordo de paz, a gente vai falar sobre isso também, a gente vai entender que isso tem a ver com a política, tá? E aí nós vamos inaugurar um período de grande tribulação, a igreja já não vai estar mais, tá? A gente vai falar mais sobre isso agora, só para vocês entenderem a sequência. Aí vai ter um período de 7 anos de grande tribulação, um acordo de paz vai durar até a metade desse tempo, até 3 anos e meio. 3 anos e meio, esse acordo de paz vai ser quebrado, e aí nós vamos viver o pior momento da história de toda a humanidade. A Bíblia diz que as pessoas vão desejar a morte e não vão morrer, não vão conseguir morrer. É um período horrível. Aí vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Observa bem, aqui no arrebatamento, Jesus virá até as nuvens e vai arrebatar, raptar a igreja. Ele não vai vir não vai vir à terra, ele vai vir só até as nuvens e vai arrebatar os salvos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora aqui, não, aqui Jesus volta e ele vem aqui e a Bíblia mostra exatamente onde ele vai chegar. Ele vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, do mesmo lugar onde foi assunto aos céus, ele vai voltar e vai colocar os pés, o monte vai se fender, a gente vai estudar depois sobre isso. E aí começa um período que a Bíblia chama de milênio, tá? Satanás será aprisionado, Jesus vai governar a terra durante 1000 anos, e nós estaremos junto dele. Todos nós, todos os salvos estarão reinando aqui na terra com Jesus durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, então será instaurado o grande trono branco, né? Aqui acontecerá a segunda ressurreição. Hoje ainda a gente vai falar sobre isso. Aqui no arrebatamento vai acontecer uma primeira grande ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Todos os salvos que morreram em todas as épocas ressuscitarão aqui para serem arrebatados juntamente com a igreja que estiver viva. Agora aqui vai haver uma outra ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para condenação. É a ressurreição dos não salvos. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí no final de tudo nós teremos os novos céus e nova terra, né? A gente vai então seguir toda essa sequência. Hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar sobre o princípio de dores e vamos até o arrebatamento. A semana que vem nós vamos continuar seguindo essa sequência, né? Semana que vem nós vamos já vamos falar sobre o acordo de paz, sobre o anticristo, sobre a reconstrução do templo lá em Jerusalém, o terceiro templo, né, que será construído lá em Jerusalém. Hoje a gente já vai falar alguma coisa sobre ele, né? E aí a gente vai seguindo a sequência até chegar ao final. Deu para vocês entenderem? Eu procurei colocar aqui para ficar bem claro toda essa sequência, e a gente agora vai estudar os pormenores dentro desses eventos que a Bíblia diz que acontecerão. Amém, igreja? Glória a Deus. Então fecha os teus olhos agora, fecha. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, abra os teus olhos, abra os nossos olhos e nos mostre a tua verdade. Fala conosco, Senhor, nos revela aquilo que está no teu coração. Como igreja, nós precisamos estar preparados para vivermos esse momento tão único, tão especial. Há tantos anos a igreja vem pregando o Evangelho e sendo preparada para este momento. E nós cremos que somos a igreja que presenciará esses acontecimentos, o que nos faz pessoas muito especiais. Que o Senhor possa estar conosco, possa nos fortalecer, possa nos preparar para que possamos estar firmes e cumprindo os teus propósitos nestes tempos difíceis que enfrentamos. Nós oramos
em nome de Jesus, pedindo a tua sabedoria, o teu entendimento nesta manhã, e todos digam amém. Graças a Deus. Então tá, daqui para lá vocês podem se assentar, me entrega aqui para me guardar, que domingo que vem a gente vai continuar. Isso, obrigado. Vocês dois, como sempre, né, Paulo? Sobrou para eles. Bom, tudo bem. Então agora que nós vimos a sequência dos eventos, nós vamos falar sobre o princípio de dores. Nós cremos que este é o período em que nós estamos vivendo. É o princípio de dores, é o momento de preparação quando os acontecimentos apocalípticos começam a se manifestar, começa a acontecer. Tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Jesus falou sobre o princípio de dores. Tá? Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 13. Nós vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, você de casa também pode acompanhar. Capítulo 24, todos nós sabemos que o capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético, é quando Jesus fala do fim dos tempos, né? Ele está falando ali para os judeus. Bom, Mateus 24, a partir do verso 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganando a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então vamos ver, de acordo com o que Jesus disse, algumas coisas vão acontecer. Eu queria que você parasse para analisar direitinho, porque cada uma dessas coisas que Jesus disse que aconteceriam, se a gente parar para pensar, tem a ver, de certa forma, com a pandemia, com o que a gente está vivendo, porque você vai fazer uma ligação com facilidade, você vai relacionar as coisas. Por exemplo, a apostasia, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Outro dia a gente pregou sobre isso aqui. A gente falou sobre a apostasia que já se percebe na América, quantidade de pessoas que estão se desligando da igreja. E qual é a tendência com relação a essa pandemia? É o esfriamento espiritual, é as pessoas se afastarem da igreja, é as pessoas perderem o hábito de estarem na igreja, o costume de estarem na igreja.
Leva-se um tempo até você se acostumar a acordar, por exemplo, nas manhãs de domingo e vir para a igreja. Com essa pandemia, a gente está andando na contramão. Tudo aquilo que foi plantado está sendo agora arrancado. Alguns vão ser fortes e vão sobreviver, mas a Bíblia diz que nestes tempos muitos irão se apostatar na fé. Alguns vão olhar para trás, esses alguns são, na verdade, muitos, né? Que vão olhar para trás. Então é um período de apostasia. Outra coisa que Jesus disse aqui em Mateus 24, verso 12, a gente acabou de ler, é o esfriamento do amor. Vocês não acham que tem a ver também com a pandemia? Pode ser que tenha uma ligação direta com a pandemia, porque as pessoas estão mais distantes. As pessoas estão perdendo aquela coisa de se abraçar, de estar junto, esse contato físico, essa coisa de ir uma casa do outro, de estar junto com o outro. Já existem estudos que estão apontando seríssimos problemas com as nossas crianças, porque se antes as crianças já tinham uma tendência a ficarem solitárias, as crianças ficarem isoladas, agora mais ainda, porque elas estão aprendendo, estão crescendo dessa forma, aprendendo a viver de forma isolada. Estão ali no celularzinho delas, estão isoladas, e com isso o amor vai se esfriando, né? Diz a Bíblia também em Lucas capítulo 18, versículo 8, sobre o esvaziamento da fé. Jesus disse: olha, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, fica bem claro que haverá um esfriamento da fé. E todas estas coisas estão previstas a acontecerem nesse período, o princípio de dores, que é esse período que vai até o arrebatamento, que é o próximo evento que ocorrerá. Então a gente começa a perceber que é uma coisa muito real, muito verdadeira. Outra coisa muito importante que vai acontecer nesse período aqui é a preparação da construção do terceiro templo. Isso realmente me deixa muito, muito assim, impactado. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja, vai começar um novo período, o período da grande tribulação. Vai ser quando acontecerá a manifestação do anticristo e ocorrerá um tratado de paz, unindo especificamente as três maiores religiões monoteístas do mundo, que é o islamismo, né, o judaísmo e o cristianismo. Esse acordo de paz vai permitir que os judeus reconstruam ou construam o terceiro templo. Nós tivemos a construção do templo, do primeiro templo, né, na época de Salomão, tivemos a construção do segundo templo, que foi maior do que o primeiro, ali no mesmo lugar onde hoje existem as mesquitas, a gente chama de esplanada das mesquitas ali em Jerusalém, tem a mesquita da Rocha, né, e tem a mesquita Aqsa. Ali naquele lugar foi edificado o primeiro templo, foi edificado o segundo templo, que foi destruído pelos romanos, né? E agora existe a profecia de que, quando chegar o tempo, este templo será construído novamente. A gente chama de terceiro templo, né? E esse terceiro templo, ele significa que esses eventos estão em andamento, que estão acontecendo. Os judeus vão acreditar que o anticristo
é o Messias que havia sido prometido, porque os judeus não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Não entendem que Jesus Cristo é o Messias que havia sido prometido no velho pacto, na velha aliança. Então eles ainda estão esperando a vinda do Filho de Deus, o Messias prometido. Eu já falei para vocês que lá em Jerusalém, uma das portas da cidade de Jerusalém, chama-se Porta de Ouro, ou Porta Dourada. É uma porta que está fechada, ela é constantemente fechada, não tem nem portão, ela é fechada de pedras. E para os judeus, aquela porta só será aberta quando vier o Messias prometido. Então, quando surgir o anticristo, os judeus entenderão que o anticristo é o Messias que havia sido prometido, e vão receber esse Messias. Por isso que a Bíblia fala que nesse tempo surgirão falsos cristos, vão surgir falsos messias. Inclusive agora, nesse momento, surgiu um homem lá entre os judeus ortodoxos que está se auto-intitulando o Messias. E ele já está sendo tratado por muitos como o Messias. E isso é bíblico. Está previsto que aconteceria isso exatamente nesse período do princípio de dores. E aí, o que vai acontecer? Esse templo é para nós um grande sinal. Quando esse templo for construído, é sinal que aconteceu mesmo. Não se sabe se ele vai acontecer um pouco antes, durante, depois, logo depois, mas vai acontecer por ocasião do arrebatamento. E ele vai ser construído muito rapidamente, esse terceiro templo. E pasmem, existe lá em Jerusalém um instituto chamado Instituto do Templo. Eu ontem à noite estava conversando com a Dayana sobre isso. O Instituto do Templo, 90% dos utensílios desse novo templo, do terceiro templo, já estão prontos. 90%, quer dizer, quase tudo já está pronto para esse novo templo. As roupas, as vestes sacerdotais, os utensílios do templo, já está quase tudo pronto. Os judeus estão enviando dinheiro para Jerusalém, para esse instituto, judeus do mundo inteiro, para que tudo esteja preparado para a construção do terceiro templo. Eu estou, vocês sabem, eu vou sempre a Israel. Aqui diversas pessoas já foram a Israel comigo, já tiveram a oportunidade de ir a Jerusalém. E ali na parte judaica, dentro da velha cidade de Jerusalém, chegando ali próximo ao Muro das Lamentações, tem o que nós aqui conhecemos como candelabro, né? Um candelabro de ouro, né? É muito interessante. A gente chama, o certo seria chamar de menorá. É um candelabro de ouro. Não sei se você se lembra disso, bispa. Ele fica dentro de uma redoma de vidro, chegando ali no Muro das Lamentações, descendo pelo bairro judeu, dentro da cidade velha. Aí tem lá uma redoma de vidro, e dentro tem um candelabro enorme, muito grande, de ouro maciço. Esse candelabro é o candelabro que vai ser utilizado. A gente chama de candelabro aqui, né? Para as pessoas entenderem, mas a menorá já é o utensílio que será utilizado no templo, no terceiro templo. Eu não sabia disso. Eu soube ontem conversando com a Dai, né? Já é a menorá que vai ser utilizada no templo. E por que esse menorá está exposto ali em Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações? Porque é uma reação do povo judeu contra o que aconteceu há muitos anos atrás, na época do Império Romano, quando eles destruíram o primeiro templo. Eles levaram a menorá do templo para Roma,
E lá em Roma, se você for lá hoje em Roma, existe o que eles chamam, é um monumento que tem lá, é o Arco de Tito. Esse arco, tipo aquele arco que tem lá em Paris, né, que foi um memorial lá quem foi que construiu aquele arco? Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro, né? Que venceu um monte de batalhas, ele mandou construir aquele arco, o Arco do Triunfo, né? Lá em Paris. É tipo aquele arco que, aliás, foi inspirado no Arco de Tito, e nesse Arco de Tito existem as inscrições lá mostrando os romanos chegando a Roma, trazendo a menorá. E os judeus ficaram muito, muito chateados com isso, né? Napoleão Bonaparte, isso aí. Obrigado. Né? Então, por isso os judeus colocaram aquela menorá ali, né? Como quem diz, olha, vocês levaram, né, para Roma a nossa menorá, quebraram, destruíram o nosso templo, mas esse templo nós vamos reconstruir. Ou seja, o terceiro templo está sendo preparado para ser construído. E essa preparação do terceiro templo, essa preparação de todo o material, de tudo que vai ser utilizado no templo, já é um indício de que nós estamos nesse período, né, o princípio de dores, estamos caminhando para o início da construção do terceiro templo, lá em Jerusalém. É muito forte, é muito tremendo, é maravilhoso a gente vê que a palavra do Senhor está se cumprindo, mais uma vez, ela sempre se cumpre, né? Outra coisa interessante que a gente precisa destacar é que nesse período, o princípio de dores, o caminho do anticristo está sendo preparado, porque o anticristo vai se manifestar aqui. Então, nesse tempo que antecede ao arrebatamento, o caminho do anticristo está sendo preparado. Você vê, a gente passou muito tempo sem ouvir falar em anticristo, e agora a gente está ouvindo tanto falar de anticristo. O caminho do anticristo está sendo preparado, pavimentado. Há quem diga que ele já está entre nós, ele já nasceu, ele já existe, já está entre nós, ele só não se manifestou ainda. Isso a gente não sabe ao certo, mas é uma evidência de que o caminho dele está sendo preparado. O anticristo, ao contrário de que alguns pensam, não vai surgir no meio religioso. O anticristo precisa necessariamente ser alguém político, alguém de grande influência política. O anticristo, ele vai conseguir fazer algo que nunca ninguém conseguiu, um acordo de paz que vai unir as três principais religiões monoteístas do mundo. E algo que hoje parece ser tão impossível de acontecer, esse acordo de paz vai conseguir, que será a construção do terceiro templo ali na esplanada das mesquitas. Aquilo ali é um barril de pólvoras, né? Ali está o centro, o foco da religião muçulmana, o islamismo. E você imaginar que ali será construído novamente, o terceiro templo será construído naquele lugar, parece ser algo impossível de acontecer. Mas vai acontecer porque será feito um acordo, e esse acordo, quem vai ter essa iniciativa, e quem vai conseguir consolidar esse acordo, será o anticristo. Por isso que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, ele é o Cristo, ele é o Messias, que ele vai conseguir fazer coisas que ninguém conseguiu fazer. E aí, o que é que a gente observa que vai acontecer e está acontecendo nesse período do princípio de dores? Há pouco tempo atrás, ninguém falava de política.
poucas pessoas se importavam com política. Ninguém acompanhava a política. Era uma minoria. Os políticos tomavam decisões, a gente nem ficava sabendo. Hoje você percebe que não só o Brasil, mas o mundo está mais interessado na política. Porque o anticristo, como eu disse, virá da política. Será uma pessoa muito influente. Há quem diga, eu não gosto de fazer previsões, há quem diga, há uma forte corrente dizendo, espalhando por aí, que seria Macron, né? Mas a gente não sabe. Eu não gosto de fazer essas previsões loucas assim, sem fundamento. Sabe-se que vai ser um político importante. Sabe-se que vai ser um cara que vai conseguir fazer acordos importantes. E sabe-se que o anticristo virá da política e não da religião. Agora, é importante a gente perceber o que está acontecendo no mundo hoje, né? O princípio das dores. Tudo que a Bíblia diz que iria acontecer nesse período está acontecendo. Outro dia eu publiquei lá no meu WhatsApp uma matéria dizendo que o Brasil provavelmente vai se tornar um país comunista. Por que eu disse isso? É uma questão de tempo, não sei quanto tempo isso vai demorar. Mas a gente percebe que tudo que o anticristo precisa para exercer o seu poder e cumprir e fazer acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, hoje, se nós formos analisar as ideologias, o campo mais apropriado é o comunismo. E observe, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de princípios. O comunismo é um perseguidor da igreja. Basta você observar o que acontece nos países comunistas, declaradamente comunistas. Os cristãos são perseguidos, a igreja é perseguida. Uma coisa que precisa acontecer, o monitoramento das pessoas, a diminuição da importância, da relevância das fronteiras. O comunismo prega isso. Eu sei porque eu sempre fui fã de Karl Marx, gostava de ler Karl Marx, Engels, eu gostava de ler. Tem um lado bonito, se você parar para pensar nessa questão. Desculpa, gente. Então, se você for conhecer o que está acontecendo, você vai observar que essa pavimentação, quer dizer, o que está sendo preparado é um mundo com menos divisão de fronteira, fortalecimento de um governo único, fortalecimento de instituições como ONU, como instituições que se organizam, unindo países, né, e diminuindo as fronteiras, os poderes nacionalistas, né, porque o objetivo é criar um caminho preparado para a manifestação do anticristo. E ele precisa
ter voz, ele precisa ser ouvido, ser escutado, ele precisa ter acesso através das fronteiras, ele precisa que esse ambiente seja preparado. Então, quando você vê hoje o que está acontecendo, criptomoeda, uma moeda única, quando você começa a perceber esse monitoramento que a gente está presenciando, isso é só o começo. O Pix, por exemplo, ele é capaz de monitorar todas as suas transações bancárias. Nós já sabemos que vem aí o chip, né, que vai controlar todas as suas ações, não somente bancárias, mas tudo que você fizer vai ser controlado por esse chip, inclusive a sua movimentação, você vai poder ir onde eles deixarem você ir, mas tudo isso está previsto. Tudo isso faz parte desses eventos relacionados ao fim do mundo. E por que que existe um consenso de que, em parte, a preparação para o anticristo vai passar pelo comunismo? O comunismo ele tem crescido demais em todo o planeta. Ele está presente em diversos governos, na maior parte dos governos. Nos Estados Unidos, um país mais capitalista do mundo, hoje você percebe uma influência comunista em todos os setores de relevância da América. Então, tudo está sendo preparado, o campo está sendo preparado para que o anticristo se manifeste. E o que a gente está vendo aqui? O princípio de dores. Por que que nós seremos perseguidos? Por que que os cristãos serão perseguidos? Se você parar para observar, onde é que os cristãos são perseguidos? Né? Vai acontecer, independentemente de você querer, eu acho isso, eu acho aquilo, isso é muito pouco. Vai acontecer, porque é algo bíblico, né? Tem que acontecer. O caminho tem que ser preparado para que o anticristo se manifeste. Vai haver perseguição da igreja? Não adianta a igreja querer evitar isso, porque é profético. Vai haver controle das nossas ações, das nossas atitudes? Sim, vai acontecer. Tudo será controlado. E hoje em dia você percebe que a gente está caminhando para isso. Hoje, quando você pega o seu celular e você faz qualquer coisa no seu celular, você já está sendo monitorado. E quando a tecnologia 5G entrar em vigor de fato no Brasil, aí é que nós seremos totalmente controlados. Porque tudo que nós fizermos vai estar sendo acompanhado por essa tecnologia 5G. Então, o anticristo precisa que as fronteiras sejam abertas. O anticristo precisa ter acesso ao mundo. O anticristo precisa falar, trazendo paz, trazendo uma expectativa de um mundo novo. Hoje nós já temos, por exemplo, diferentes posicionamentos políticos trabalhando em função de uma nova organização mundial. Hoje nós já temos pessoas bilionárias trabalhando para o que eles chamam de The Great Reset, que é zerar o mundo e começar de novo. Hoje nós temos uma influência do Partido Comunista Chinês no mundo inteiro. O fortalecimento da China é algo que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente sempre se acostumou com os Estados Unidos, a maior potência comercial, a maior potência bélica, o maior exército dos Estados Unidos, né? É o que as pessoas imaginavam que traria um equilíbrio no mundo, com os seus acordos políticos e tudo mais. Hoje nós estamos vivendo algo que surpreendeu a todos, que foi
o crescimento chinês. Hoje a China, ela é dona praticamente da Argentina, é dona de grande parte das empresas no mundo inteiro. O Wall Street, acreditem, onde está o dinheiro americano, está na mão dos chineses. Isso é lógico que a gente está falando, algumas coisas que a gente está falando é porque a gente ouve, é porque a gente lê, a gente não tem como comprovar, mas é o que se diz. Hoje até o Wall Street está dominado pela China. O Brasil hoje está recebendo uma influência do Partido Comunista Chinês tremenda. E vai acontecer, porque eu creio que vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Por mais que se resista, aqueles que discordam, aqueles que pensam diferente, eu, por exemplo, sei que se um dia o Brasil se tornar um país comunista, é só olhar para todos os países comunistas e ver como é a vida do cristão nesses países. Como é que esses países lidam com a igreja. Né? Você vê aí a perseguição que é feita em cima da igreja. Mas vai acontecer, que demore o máximo, para mim é melhor, para ser franco, mas vai acontecer. E a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, e tudo isso acontecerá nesse tempo do princípio das dores. O mundo precisa estar preparado, o globalismo está acontecendo exatamente para que o mundo se prepare para a chegada do anticristo. O 5G, tá? Essa tecnologia 5G que está chegando aí, né, que logo, logo será implantada no Brasil, tem o controle de tudo que você pensar. Quando você chegar na sua casa, já existem aplicativos que fazem isso, mas isso vai ser tudo controlado pelo 5G. Quando você chegar na sua casa de carro, já vai abrir a garagem, já vai ligar a televisão, tudo vai começar a acontecer automaticamente. As máquinas serão controladas quase que 100%, cirurgias serão feitas através da tecnologia 5G. O médico vai estar do outro lado do mundo operando aqui em tempo real e milimetricamente assim, sabe? Então tudo vai ser controlado e tudo vai ser unificado. As diferenças entre fronteiras serão diminuídas, porque o caminho do anticristo precisa ser pavimentado. Então hoje, quando você percebe as coisas que estão acontecendo, você pega a pandemia, por exemplo, veio da onde? Onde surgiu esse vírus? Da onde veio esse vírus? Aí vem essa pandemia. O que está acontecendo hoje? Tudo que essa pandemia está nos forçando a viver, trabalha para o enfraquecimento da fé, o esfriamento do amor, tudo o que está acontecendo é para combater a igreja. E se você parar para observar, quais são os pensamentos, os princípios ensinados pelo comunismo? Não gostam de família, é destruição da família. Se você pegar a literatura comunista e começar a ler, você vai ver, não gostam de propriedade privada, não gostam de um monte de coisa. Então é tudo que a gente vê que está acontecendo hoje. O campo está sendo preparado para que o anticristo se manifeste. E você começa às vezes você fica revoltado com uma coisa, com outra. Nunca foi tão importante nós estarmos aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, porque o que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. E esse é o momento que nós estamos vivendo, o princípio de dores. Hoje, para ser prático, hoje eu não posso te dar um abraço, você não pode me dar um abraço, você não pode receber a visita do seu pastor na sua casa. Na prática, é isso que está acontecendo. Grande parte das igrejas no Brasil estão fechadas. É um milagre a gente estar podendo fazer esse culto aqui, né?
Tem pessoas que são membros da igreja que não vêm para a igreja desde março do ano passado. Como é que estão essas pessoas? Me diz. Quer dizer, tudo que a Bíblia diz que ia acontecer, está acontecendo. É o princípio das dores. É uma preparação. Espero que você entenda. Eu não sei se eu estou sendo muito claro. É a preparação de um ambiente apropriado para a manifestação do anticristo. Um ambiente político, um ambiente sem fronteiras, o globalismo. Quer dizer, hoje você percebe que as empresas, elas estão muito além das fronteiras. Tudo o que está acontecendo é uma preparação do campo, do ambiente, para que o anticristo possa se manifestar. Você consegue entender o que eu estou falando? E aí então, vai acontecer, num determinado momento, o arrebatamento. Tudo isso está acontecendo aqui, ó. Nós estamos nesse intervalo aqui, ó, né? Nós estamos vivendo o princípio das dores e caminhando para o arrebatamento, que é o próximo evento apocalíptico que vai acontecer. Eu espero que você tenha entendido. Às vezes a gente vê a política hoje, a gente vê assim, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, aí tem aqueles que buscam isso, outros buscam aquilo. Isso tudo é nada. A gente precisa olhar para as coisas num sentido mais amplo. O que vai acontecer é que o mundo politicamente será preparado para que a palavra de Deus se cumpra. A palavra de Deus tem que se cumprir. Outro dia alguém chegou para mim e disse assim, mas eu vou ter que usar chip. Vai ter que usar chip. Porque se você não usar chip, você não vai comprar nenhum remédio. Mas o chip não é um sinal da besta, não é isso, não é aquilo? Sim, mas vai acontecer. Esse monitoramento já está acontecendo, mesmo que você não tenha um chip implantado. Tudo que você faz hoje está sendo monitorado. Quando você tem um celular, outro dia a gente fez aqui um teste muito interessante, a gente começou a falar de um produto, que eu não me lembro qual, perto do celular. Quando a gente abriu o celular, estava lá, de ofertas de produtos, né? Hoje, quando você quer comprar uma geladeira, o mundo inteiro sabe que você quer comprar uma geladeira. Eles sabem de tudo, eles sabem onde você está, eles sabem quais são os seus gostos. Essa questão das redes sociais, elas acabaram permitindo que toda a sua vida seja monitorada. Tudo que você coloca no celular, todo mundo sabe. Todo mundo sabe se você gosta de ir à praia, não gosta, se você é cristã, se você é do candomblé, se é católica, sabe se você trabalha com o quê, sabe onde você estudou, sabe em que região você mora, tem um localizador que sabe exatamente onde você está. Se quiserem te encontrar agora, vão saber exatamente que você está aqui, assistindo esse culto. Porque tem o localizador do seu celular. Então esse monitoramento já está acontecendo. Essa facilidade de comunicação, essa facilidade de falar, essa coisa de você poder hoje, pega um avião aqui, está ali, pega um avião lá, está cá, sabe, a coisa está ficando toda preparada para a manifestação do anticristo. Até a própria internet, porque hoje tudo que acontece, por exemplo, no mundo político, você sabe que está acontecendo em tempo real. Então esse é o princípio de dores. Tudo está sendo preparado para o arrebatamento, que é o próximo evento. Nós estamos vivendo esse momento aqui. E a Bíblia diz, eu vou ler mais uma vez esse texto de Mateus 24. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Não é
mais aquela coisa de dar tiro, não, é inimizade, peraí, eu não vou comprar a sua batata, eu não vou comprar os seus grãos, eu vou, sabe, é nação contra nação, cada um pensando em si, tá? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você pode dizer assim, sim, mas sempre houve terremoto, sempre a gente tem notícia de períodos difíceis, mas agora tudo está se juntando, né, nesse princípio de dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quando isso vai acontecer? Quanto mais o mundo estiver ambientado, preparado para a chegada do Messias, mais a igreja, os cristãos serão perseguidos. Já existem cristãos aí sendo incendiados, você deve já ter visto esses vídeos aí na internet, né? Então, essas perseguições se levantarão. Às vezes a gente olha para as coisas assim, tipo, né, como se a gente olhasse para a política, como se fosse tudo restrito aqui. Agora, por exemplo, a gente vê no Brasil uma disputa de direita, esquerda. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É o ambiente sendo preparado para a manifestação do anticristo. Entendeu? Vocês acham, por exemplo, que vamos pegar o Brasil hoje. Você já percebeu como hoje já existe uma perseguição de todos os que entendem que a igreja é uma resistência contra os princípios do comunismo? Você pode pegar todos os comunistas, aqueles que têm uma visão, não gostam da igreja, combatem a igreja, votam contra a igreja, criam leis contra a igreja, e vai começar a piorar isso, porque a igreja tem que ser enfraquecida. Tudo isso faz parte desse momento de dores, esse princípio de dores, é a preparação do ambiente para a manifestação do anticristo. Agora, vamos falar de algo bom, que é o arrebatamento. Quer dizer, nós estamos vivendo esse princípio de dores, o mundo político em convulsão, e o globalismo, e o controle da sociedade, e controle financeiro, e uma criptomoeda, tudo no controle de alguns, o globalismo forte, nacionalismo sendo vencido, tudo isso vai acontecer. Aquela ideia de América em primeiro lugar, já era, já foi. Entenda, eu não estou discutindo política, eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer, entendeu? O que vai acontecer é que todo o campo tem que ser preparado para a manifestação do anticristo. Aí o que vai acontecer? Chega a hora de vir Jesus. Vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Eu acho que agora eu já posso liberá-los, não posso? Ficar em pé parado é ruim, não é? Mexendo ainda é legal, né? Podem se assentar então. Aí, chegou o arrebatamento, tá? O que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17? Meu Deus, estou muito atrasado. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os cristãos de todas as épocas que estão mortos serão ressuscitados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer, o próximo evento depois do princípio das dores, qual é? O arrebatamento. O Senhor virá até as nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos,
Num abrir e fechar de olhos receberão corpos glorificados e subirão todos juntos para o encontro do Senhor dos ares. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios, já estamos acabando. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis que eu digo mistério, o apóstolo Paulo escreveu, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quem estiver vivo no momento do arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, será transformado, receberá um corpo glorificado. E aí todos nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Bom, para encerrar, eu gostaria apenas de ler, eu tinha prometido para vocês, sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu disse que nós teremos duas ressurreições, a ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição, e a ressurreição dos perdidos, que é a segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí já chegamos no milênio. Amém? Diga com fé, graças a Deus. Gente, honestamente, quem pode dizer assim, bispo, deu para entender direitinho até aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Deu para entender? Espero que você de casa também tenha entendido, No princípio das dores, as coisas começam a acontecer para preparar caminho para a manifestação do anticristo e também para preparar a igreja, porque a igreja vai enfrentar muitas lutas e só os fortes, os firmes, aqueles que realmente passaram por uma transformação espiritual, vão permanecer de pé. E a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então a semana que vem, a gente vai falar sobre o anticristo, sobre a construção do terceiro templo, grande tribulação. A gente vai mostrar para vocês por que a gente acredita que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, tá? Semana que vem a gente vai continuar, então serão três mensagens em torno disso.